Oi, gente! Boa tarde pra você. Chega mais, Globo Esporte tá no ar. Olha, Copa do Brasil não é pra amadores. Ontem o Grêmio rodou, foi eliminado. O Vasco passou perrengue, mas avançou nas penalidades. E hoje é Copa do Brasil pro Atlético. Galo e Maringá, jogo de volta da terceira fase da competição, vale vaga nas oitavas de final. Amanhã tem Cruzeiro e Vila Nova. Mas vamos falar do Atlético? O jogo de ida foi 2-2 no Paraná. Ou seja, hoje, quem empatar, a decisão é nos pênaltis. E quem vencer passa para a próxima fase. Vamos direto para a MRV, onde está a Rafaela Potter. Imagino que a casa vai estar cheia por aí hoje, né, Potter? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Assim imagino também, Maurício. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. O Atlético não divulgou aquela expectativa de público, quantidade de ingressos que foram vendidos até o momento, mas a gente acredita que pela importância do jogo, o Atlético precisa vencer para se classificar, para ir à frente na Copa do Brasil. Expectativa de arena cheia. O Atlético que não tem o Guilherme Arana, né, teve uma lesão confirmada na coxa direita, então é desfalque para esse jogo, mas tem aí uma novidade no ataque. Por isso, vamos já dar uma olhadinha no campinho, na possível escalação do Atlético para hoje, com o Everson no gol, o Natanael na lateral direita, Lianco e Alonso na zaga, e aí o Rubens substitui o Arana. Alan Franco, Gabriel Menino, tudo bem com ele sofreu um pisão no tornozelo no Clássico, mas deve ir para o jogo. Scarpa, e a novidade no ataque é o Coelho, que ficou de fora no Campeonato Brasileiro no Clássico, porque cumpriu suspensão, está de volta. Rony e Hulk no ataque. Atlético que, como mandante nessa temporada, tem feito uma excelente campanha, como a gente vai ver agora na reportagem. Por que o Galo é tão forte jogando em casa? Pela sua torcida. Cada grito, um tijolinho, que transformou o Mineirão e Arena em fortalezas. O time está a 14 jogos sem perder como mandante. Neste ano, são 13 partidas de invencibilidade. Entre os times da Série A, só o Galo ainda não perdeu em casa na temporada? E isso daí é uma característica mesmo da torcida, de empurrar. E eu acho que os jogadores estão se sentindo abraçados com isso, né? O time sem torcida não é a mesma coisa, né? Ser um mandante chato é a especialidade da casa nos trabalhos de Cuca. Quando jogava no Horto, entre 2012 e 2013, o Galo ficou 38 jogos sem perder. O que a torcida faz aqui é diferente, é especial e dá uma junção pro time, uma força, um empurrão. Em 2021, na campanha do título brasileiro, o aproveitamento em casa foi de 91%. O time bateu o recorde de melhor mandante com 16 vitórias seguidas. Galo ganhou! O Galo ganhou! Tá ganhando direto! Tá ganhando uma atrás da outra! Alcançar um desempenho parecido é a busca de agora. De 15 últimos pontos do Brasileiro, ganhamos 11. E agora a gente tem a força da nossa torcida na nossa casa, nos 2 jogos seguintes, e eles fazem diferença para nós. O atleticano nem cogita interromper essa sequência hoje. Se pudesse, nem falaria no assunto. Porque se o Galo for derrotado pela primeira vez em casa, nessa ocasião específica, o time cai fora da Copa do Brasil. Tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil contra o Maringá. Eu acho que a gente tem que tentar ficar sem tomar gols, que isso já é um passo muito importante para conseguir vitórias. Vai ser um jogo bem pegado, bem complicado, mas a gente vai trabalhar em cima disso para poder conseguir a classificação. O Atlético costuma se dar bem em jogos eliminatórios na Arena. Nem 2 goleiros chegariam nessa! A exceção foi a final da Copa do Brasil. Única derrota. No mais, 7 vitórias e 2 empates. Eu me sinto melhor aqui do que até no próprio Mineirão. É muito bom voltar para casa. A torcida, eu acho que até eles gostaram de gritar, né? Gostaram de cantar. E esse torcedor, agora feliz, sorrisão rasgado, todo orgulhoso, orgulhosa, a galera do Galo. E dá pra entender o orgulho, né? O Tapetinho tá dando sorte, são 2 jogos e 2 vitórias. Não sei se você tá sabendo, mas o jogo de hoje é o primeiro pra cumprir 3 metas que o Cuca estabeleceu pro Atlético nos 5 jogos que restam até a parada pra Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Primeira meta, eliminar o Maringá, passar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Para isso precisa vencer hoje à noite ou passar nos pênaltis, não é o que o torcedor quer. A segunda, garantir vaga para as oitavas de final da Sul-Americana. Para isso, vencer o Cienciano na próxima semana em casa. E também terminar o G6 dentro do Brasileirão. Hoje o Galo é o 9º. É ou não é, Cuca? Nós temos mais 5 jogos para terminar bem as 3 competições da melhor forma possível, né? E aí vem a parada, aí abre a janela, e nós vamos conversar com a diretoria para ver o que de melhor a gente pode fazer. Eles entendem as necessidades que a gente tem, tanto quanto eu. Cuca tá sempre cobrando um reforcinho, né? Bora falar desse Galo, né? Porque às 9h30 da noite, o Galo volta a campo na Arena MRV contra o Maringá do Paraná. Partida válida pela Copa do Brasil. 2-2 no jogo de ida, obriga o Atlético a vencer o Maringá. Não pode dar bobeira. Por isso o técnico Cuca volta a contar com o seu trio ofensivo, com Rony, Coelho e Hulk. O Coelho ficou fora do clássico, estava cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo. Na defesa, a dúvida é quem vai fazer a lateral esquerda. Vou trazer aqui opções para os senhores, avaliem e, claro, vocês irão discutir. As 2 opções que o Cuca tem. A primeira, o Rubinho, claro, a natural, e aqui eu gostaria que acontecesse. A segunda é que o Júnior Alonso vá para a esquerda, o Vitor Hugo, que entrou bem os 45 minutos finais do clássico, entraria ali na zaga ao lado do Lianco, e com isso o meio-campo voltaria a poder contar com o Rubens ao lado do Alan Franco. Bom, acho que essa é a opção menos provável. Eu acho que o Atlético entra em campo com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Rubens. Alan Franco, aí vem a dúvida entre Gabriel Menino, Patrick e o Fausto Vera, menos pro Fausto, mais pro Gabriel Menino e pro Patrick, dependendo aí das condições clínicas do Gabriel Menino. E aí na frente, o quarteto com o Scarpa, Rony, Coelho e Hulk. Este é o provável Galo que vai a campo nesta noite, tá? Vamos seguir falando do Galo, tem muita coisa ainda, mas primeiro, vamos seguir falando do Galo sobre Guilherme Arana, que teve diagnosticado ontem no exame de ressonância magnética mais uma lesão, a famosa recidiva, né, na coxa direita, músculo posterior da coxa direita, depois do confronto contra o Cruzeiro. Entrou em campo, ficou ali seus 10, 15 minutos, pediu para sair porque voltou a sentir a coxa o Guilherme Arana. Agora o Arana só deve retornar mesmo após a parada para o Mundial de Clubes ou Super Mundial, como vocês adoram que fala, tá? Posto isso, tem notícia boa também, a Polícia Militar liberando já para sábado contra o Corinthians a capacidade máxima da Arena MRV, sem restrição aí de 10% que estava nos últimos jogos e também na partida de hoje, até que não vai fazer tanta diferença porque não vai lotar assim, mas contra o Corinthians vai, né? E aí a Arena MRV liberada sem restrição para esse jogo de sábado às 9h da noite. A única restriçãozinha fica ainda no setor de visitante, em vez de ter os 10%, seria na casa de 4.000 ingressos, tá restringido aí a 2.500 torcedores visitantes, e que seja assim, viu, gente? Vamos deixar assim, tá bom demais, não precisa mais do que 2.500 torcedores visitantes lá na Arena MRV, não. Abre mais espaço para a torcida do Galo, e é assim que tem que ser. E para a gente finalizar, a notícia boa, hoje retornando a Belo Horizonte, o grande talento dessa categoria de base do Galo, a joia Gabriel Veneno, tinha ido para Santos, resolver ali alguns assuntos particulares, assinou o contrato com a Adidas Mundial e agora retornando ao Galo. Gabriel Veneno, que faz aniversário no dia 17 de julho, 16 anos, vai ter o seu primeiro contrato profissional assinado, tudo já acertado entre a diretoria atleticana e também o staff do jogador. E o Gabriel Veneno voltando hoje, inclusive deve estar na Arena MRV acompanhando esse jogo contra o Maringá. O que a gente espera é que o Atlético tenha um projeto aí para esse menino que vá dar condição a ele para que ele se destaque já no time de cima, e aí o mercado europeu que está monitorando o Gabriel Veneno de perto, Chelsea, Borussia, Arsenal, dentre outros, possam vir e buscá-lo e deixar aqui no Atlético até os 18 anos. Como o Flamengo fez com o Vini Júnior, como o Palmeiras fez com o Endrick e com o Estevão, o Messinho, e que o jogador saia por um bom valor. A expectativa é que seja uma das, se não a maior venda da história do Galo, esse menino Gabriel Veneno. É uma joia, tem que ser tratado como tal, e o Atlético está de parabéns por isso. Um abraço e amanhã a gente volta, mas lembrando, tem jornada esportiva a partir das 9h, todo mundo lá, fica ligado. Bora repercutir também informação sobre Fausto Vera no Boca Juniors.
Volante que não faz parte dos planos do Cuca e que, se pintasse proposta boa, seria negociado. Só que a ideia da diretoria atleticana é pelo menos recuperar o investimento de 4,5 milhões de euros feito em sua contratação junto ao Corinthians. E a especulação envolvendo o Fausto Vera e o Boca Juniors tem a ver com o responsável por levar Fausto Vera à cidade do Galo. Eu me refiro a Gabriel Milito, que enquanto técnico do Atlético pediu a contratação do Fausto Vera. O Boca Juniors procura um técnico depois de um primeiro semestre desastroso, de eliminação na pré-Libertadores e de eliminação super precoce no Campeonato Argentino. Diante disso, há uma busca por técnicos. O Milito é uma das alternativas e na conversa inicial com o Milito, ele indicou, sugeriu, falou que o Fausto Vera seria uma boa aquisição para a disputa do Super Mundial de Clubes. Não passou até esse momento de uma sondagem ao staff do Fausto Vera. Ninguém do Atlético garante ter sido procurado e não existe negociação no momento. Se proposta próxima a esses 4,5 milhões de euros aparecer, certamente o Atlético negocia, mas a tendência é que o Boca, caso leve essa história adiante, sugira um empréstimo com opção de compra.